Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está em mais um vídeo do Virando as Páginas. Dessa vez nós vamos estar falando de Emile Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes, Wuthering Heights. Eu tenho esse livro aqui da Landmark, que é um livro bilíngue, muito interessante, muito legal para se ler e estudar, mas a gente vai falar um pouquinho sobre esta obra já já. Antes de tudo, eu queria dizer para você, queria indicar para você dois livros. Um, inclusive, faz parte do vídeo passado, então eu vou deixar marcado aqui em cima. Você clica aqui em cima e vê a primeira dica de livros que vão te ajudar na relação com este tema espesso, esse conteúdo espesso, que é a obra O Morro dos Ventos Uivantes. O primeiro é esse aqui, Charlotte Brontë, Os Manuscritos Perdidos. Na verdade, às vezes as pessoas tendem a ler, e eu mesmo já cometi esses erros, né? Dizer os manuscritos perdidos de Charlotte Brontë. Não tem nada a ver. Isso aqui é uma história do manuscrito perdido do Kierkegaard. Na virada do século, ele influenciou muito a matriarca dos Brontë, a Maria Brennel, e esse livro ficou perdido em um baú por conta de um naufrágio, e depois foi resgatado esta obra do Henry Kierkegaard, e lá inserido nesses manuscritos estão epígrafes, estão escritos, inclusive desenhos de parte da família Brontë, que ficou uma espécie de diálogo eternizado neste grande texto e que vai ser estudado, ou tem aqui 5 capítulos com temas e artigos de arqueólogos, historiadores, filósofos, uma reflexão muito grande, não apenas sobre a família Brontë, não apenas sobre os escritos de Kierkegaard, mas esse diálogo. Inclusive no final do livro, como eu falei lá atrás, há um diálogo entre o que está inserido nesses manuscritos de Kierkegaard e também poemas da Charlotte Brontë. Vale muito a pena, até porque ele dá um espírito da família Brontë, como eles se relacionavam, as questões mais duras que eles viveram. Bom, tá lá, você vai, procura, vai achar, como eu disse, vai ficar marcado aqui em cima. Um outro foi lançado pela La Fonte, editado pela La Fonte aqui no Brasil, Miss Brontë, um romance, não é uma biografia, tá ok? É um romance onde um dos personagens, o personagem principal, é a Charlotte Brontë, e mostra aqui, eu estou até a fim de ler esse livro de novo, e mostra aqui uma realidade romanceada dos impactos e das situações com as quais a Charlotte Brontë veio a viver. Quando você vai ler a obra da Emile Brontë, ou da Charlotte Brontë, ou da Anne Brontë, você tem que ter em mente que é uma família ultra sofrida, uma família de impactos, onde a morte é um elemento que chega cedo para essas crianças, né? A Maria Brontë, ou a Maria Brennel, ela teve 6 filhos, um homem, que era o Brennel, que foi um pintor, um artista plástico, e 5 meninas, só que as 2 primeiras, a Elizabeth e a própria Maria, o nome mesmo, Maria Brontë, nome homônimo da mãe, elas morrem cedo, com 11 e 10 anos, numa escola, por conta de saírem a gente está falando de virada do século, né? E as questões voltadas à saúde eram ainda parcas, num local frio e dentro da estrela da morte que existia na época, né, que era a tuberculose. Essas 2 meninas foram embora rapidamente. A própria Maria Brennel, ela acaba por morrer por conta alguns dizem que é cancro, mas ela morre com 35 anos. Fica a sua irmã cuidando dos 4 filhos restantes, e o seu marido, Patrick Brontë, que era um pastor metodista, já dentro desse espaço de sentido, ele acaba sendo um homem muito soturno, muito fechado e ao mesmo tempo muito rigoroso com as filhas e muito humilde. Há textos históricos que remetem que ele forçava os filhos a comerem batata, às vezes por conta do emblema de humildade, né? Queimava até os sapatos, as sandálias dos filhos, quando estes se pareciam sandálias e sapatos muito caros. Então, viveram realmente uma realidade muito dura. Em 1946,
a Anne, a Charlotte e a própria Emily vão fazer os seus primeiros trabalhos literários, a maioria deles como de poema, que a coisa não andou muito, mas em 47 surgem os textos tanto da Anne quanto da Charlotte e quanto da Emily Brontë. Todos eles foram lançados juntos, não deu muito certo. Aliás, eu vou até aqui colocar, né, todos eles são textos sob pseudônimos, né? Os pseudônimos Bell, Curran Bell, M. Bell, Alton Bell, cada um desses pseudônimos eram endereçados a uma das irmãs. Esse sentido todo faz com que elas vivam sempre sobre o opúsculo de conquistas e de conquistas muito duras, né? Quando você está perto da relação das Brontë, você, como eu disse, enxerga muito a presença da morte. Só para que vocês tenham noção, em 47, esse livro, O Morro dos Ventos Uivantes, é escrito, não é bem aceito, depois eu vou explicar para vocês um pouquinho porque que eu acho que ele não foi bem aceito, mas em 1847 ela escreve, em 1848 morrem ela e o Branwell. O Branwell era o artista plástico da família e fez quadros maravilhosos, entre eles o quadro icônico das irmãs Brontë, que eu vou passar aqui para vocês estarem vendo, e ele morre por ter ser viciado em láudano, outro que vai morrer também de tuberculose. No mesmo ano morre a nossa querida Emily Brontë. 3 anos mais tarde, se enganado não estou, vai morrer a Anne Brontë, também por uma questão de tuberculose, e em 1855, já casada com Arthur Bell, a Charlotte Brontë morre numa gravidez mal resolvida. Isso quer dizer o seguinte: religião, morte, perda, sentimentos fortes de família, porque é uma família que era muito ligada, e contextos literários fazem então a construção do ambiente da família Brontë. Por que então o Morro dos Ventos Uivantes não foi bem aceito? Há 2 processos dos quais eu tenho base, eu tento a entender isso. Isto aqui é um romance gótico. É um romance com uma característica muito diferente daquilo que, por exemplo, a tradição vitoriana, a literatura vitoriana esperava e que você e eu esperamos. Da mesma forma, ele rompe com uma outra onda literária que existia na época, que era a influência dos textos do Lord Byron, o byronismo. Um dos livros que eu mais ligo à realidade da Brontë, da Emily Brontë, no contexto gótico, que muita gente tem ele como um terror, outros trazem sobre o opúsculo o início da ficção científica, é esse livro aqui, ó, o Frankenstein, da Mary Shelley, que foi escrito cerca de quase 30 anos antes, foi escrito em 1818. E a própria Mary Shelley se usou do pseudônimo do próprio Percy Shelley, quer dizer, então não era o pseudônimo, o próprio marido nomeou esta obra para depois declarar que essa obra era dela, e outros dizem que ela não colocou um nome nenhum. Mas Frankenstein, ou o Prometeu Moderno, é um texto que me aproxima muito a Emily Brontë, porque ele levanta questões críticas a justamente aquilo da qual ela era mais ligada, né? Já que ela conheceu o Lord Byron, e o Frankenstein surgiu de uma aposta deles no castelo do Lord Byron. O que me parece que liga então o texto da Brontë com a de Mary Shelley? Primeiro, é a reação à estética byronista. Então você tem na Mary Shelley, por exemplo, você tem o monstro de Frankenstein, ele vem chocar o seu criador, que é o Dr. Victor Frankenstein. E ele vai chocar o seu criador com temas filosóficos, reflexivos muito importantes, passando pela religião, pelas relações interpessoais, pelas questões sociais, pelos valores de época. E, na verdade, dentro desse contexto, há uma crítica da Mary Shelley à própria devassidão perpetuada por Lord Byron e o seu contexto estético. Armando, como é que eu posso entender
o byronismo sob o aspecto estético. Primeiro que boa parte dos livros do Lord Byron, muitos levantam isso e eu concordo, são quase que autobiografias dele. Mas se eu tenho, por exemplo, a obra Dom Juan dele, a Emily menos, mas a Charlotte foi tão influenciada pelo byronismo que o Rochester, às vezes, o Sir Rochester, o Senhor Rochester de GNN, ele às vezes me lembra muito a figura do Dom Juan. Essa estética da força, esse elemento da beleza, esse homem que rompe com os padrões morais, ao mesmo tempo ele é forte, ele é intuitivo, ele é pensador. Essa coisa que vem do Lord Byron e que é rompida com Mary Shelley, fica muito personificada em alguns momentos aqui numa crítica, uma espécie de crítica da Emily Brontë a todo esse processo. Lembrando que o Byron, a gente nunca pode esquecer que o Byron não era uma figura das mais honestas, né? O Polidori sofreu isso, né? Nesse período onde eles estavam lá fazendo essa tal aposta de qual era o melhor romance, o livro O Vampiro de Polidori foi roubado pelo Lord Byron, que lançou o livro em seu nome. Tempos depois, isso foi consertado, mas Polidori já estava depressivo e morrendo. Então, essas rupturas que para a Shelley vão fazer parte de uma crítica forte no seu Frankenstein, e com a Emily Brontë talvez isso não venha a ser muito bem aceito, porque ela vai desrespeitar tanto essa estética byronista quanto aquilo que os leitores vitorianos esperavam da literatura vitoriana. O que é que eles esperavam? Um final que os agradasse. A Emily Brontë, ela não está querendo preparar uma obra que vá dar a você qualquer tipo de satisfação no final dela. Ela está tentando tratar um assunto a partir dos seus elementos mais fortes no campo da existência, das relações, onde o amor, que para muitos é tido como centro dessa esfera de relações, ele é bem secundário. O que ela vem tratar é a essência humana nas relações. Por isso que os personagens ingressos no livro, eles precisam ser muito bem trabalhados, e mais, o que eu acho interessantíssimo no livro da Emily Brontë, as situações e tragédias da vida se repetem nas gerações das famílias. Isso para mim sempre ficou muito forte no texto da Emily Brontë. Bom, como é que então eu posso traduzir esta obra num parágrafo? Eu vou trazer aqui 3 leituras do mesmo parágrafo em 3 traduções diferentes. Esta primeira do livro principal que eu li, que foi traduzido pela Doris Gothens, que é quando um dos principais personagens da história lida com uma dor. Depois eu vou falar os nomes deles. Vou lhe contar o que eu fiz ontem. Pedi ao coveiro que cavava a sepultura de Linton para remover a terra do caixão dela, e o abri. Cheguei a pensar em ficar ali ao lhe ver o rosto. Ainda era ela. Ele teve bastante trabalho para me afastar e disse que se o ar entrasse, lhe alteraria o aspecto. Deixei então aberto um dos lados do caixão e o cobri de novo, mas o lado perto de Linton, aquele maldito, eu o teria soldado com chumbo. Subornei o coveiro para descobrir o caixão quando eu morrer, abrir a tampa e me colocar ali também. Vou conseguir que se faça assim, então nem Linton será capaz de saber quem é quem. A outra tradução esse livro é da minha enteada, da Príncipes. Ela vai trabalhar este mesmo texto da seguinte forma: vou lhe dizer o que fiz ontem. Pedi ao sacristão, o mesmo termo coveiro e sacristão se encaixam na tradução, tá certo, gente? Que estava cavando o túmulo de Linton, que removesse a terra sobre a tampa do caixão dela, e o abri. Cheguei a pensar por um instante em ficar ali quando tornei a ver do rosto dela, que ainda era o mesmo. O sacristão teve muito trabalho para me tirar daquele estado de contemplação, mas ele disse que o rosto se alteraria com a entrada do ar, e então abri um dos lados do caixão e voltei a tapá-lo. Não do lado
que há para o lado de Linton. Maldito seja ele. Por mim, o caixão dele teria sido soldado com chumbo. E subornei o sacristão para que desestampasse o caixão dela quando eu morrer e depositar ali o meu corpo. Farei com que seja assim. Desse modo, quando Linton nos alcançar, ele não vai saber quem é quem. Esta tradução aqui, deixa eu ver se eu vejo aqui, eu tinha ela nas mãos. A tradução é do João Sete Câmara, tá? E, por fim, um outro, da Leia, da editora Leia. A tradução dela, eu acho que é da professora Ana Maria Chaves. Mesmo texto, tá, gente? Vou contar o que fiz ontem. Convenci o coveiro que estava tratando da sepultura do Edgar Linton a remover a terra de cima do caixão dela e o abrir. Por um momento pensei que ficaria ali para sempre quando vi o seu rosto novamente. É ainda o seu rosto. Foi difícil o homem conseguir arrancar-me daquela contemplação, mas disse-me que o aspecto se alteraria com o ar, e então abri um dos lados do caixão e voltei a cobri-lo. Não do lado do Linton, diabos o levem. Quem dera que ele tivesse sido soldado num caixão de chumbo. E gratifiquei o coveiro para que arranque aquela parte do caixão dela quando eu for enterrado, e faço o mesmo com o meu. É assim que vai ser. E depois, quando Linton nos alcançar, não vai saber distingui-los. Esta tradução aqui da Leia é muito boa. E uma outra tradução muito boa é a da editora Zahar. Inclusive é um outro livro que eu indico para vocês estarem lendo, o próprio livro Morro dos Ventos Uivantes, editado pela Zahar. Não o pocket livro, não. É o livro grande, porque ele também vem com considerações e explicações a partir do tema. Por que eu trouxe esses três textos que são iguais? É para mostrar a alma do Radcliffe. Quem é Radcliffe? Se eu pudesse simbolizar aqui um personagem bom em toda a trama, na minha perspectiva, existe um só, que é o Mr. Earnshaw, que é o pai da família Earnshaw. Ele, a Madame Earnshaw, o Ridley Earnshaw e a Catherine Earnshaw. O que acontece? Ele chega tarde numa região onde o nome é Morro dos Ventos Uivantes, a fazenda do Morro dos Ventos Uivantes, que fica numa charneca, assim como a casa de Emile Brontë estava inserida dentro de um lugar que era uma charneca e que tinha ventos muito fortes que batiam nas árvores por trás da fazenda, e daí esse vento uivava. Também acontecia isso atrás do casarão das Brontë. Tá certo, gente? Só para dar uma indicação. O Sr. Earnshaw acha um rapaz, um maltrapilhado, e o leva para a fazenda e o adota. Quem é esse rapaz? É o Radcliffe, que é talvez o personagem, um dos personagens icônicos da obra. Esta relação interna vai gerar alguns conflitos, principalmente com o irmão mais velho, o Ridley, junto com o seu agora irmão adotivo, e com a Catherine. A Catherine vai se aproximar do Radcliffe, que é um ser que só viveu dramas na vida, não apenas pela questão da orfandade, mas pela mendicância, por ser alguém largado na eternidade, largado na sua própria essência, na sua existência, na sua história. E o Earnshaw é aquele braço seguro para dar a esta pessoa uma condição diferente, uma oportunidade de crescimento dentro de um lar familiar. Só que aquilo ali é uma loucura, é uma guerra de rancores. O Ridley é um cara altamente enciumado, e o Earnshaw tem todos, o Earnshaw dá sempre um valor, até por pena ou por compadece do Radcliffe e sempre o protege. E a Catherine acaba tendo uma relação profunda com o Radcliffe até o momento em que nos parece ali eles começam a se apaixonar. Há uma construção de uma paixão entre esses dois personagens nesta região, na fazenda, no casarão do Morro dos Ventos Uivantes. A uma hora dali, uma outra região, que é a Granja dos Tortos, tem uma outra família onde existem os meninos Edgar Linton e Isabelle Linton. Eles são irmãos e que, quando são encontrados tanto pelo Radcliffe quanto a Catherine, há uma comparação, o que acontece no meio do Morro dos Ventos Uivantes com a Granja do Torto, e eles percebem ali haver uma maior alegria. Há um acidente, a Catherine se fere
conta de um dos cães da região e acaba por dormir lá e conviver com aquela realidade que ali está inserida, certo? O Radcliffe volta para onde? Ele volta para a realidade do Morro dos Ventos Uivantes e acaba comunicando o que havia acontecido. Quando o Sir Herschel falece, ele gera um hiato de sentimento por Radcliffe, porque todo o resto da família era contrário à presença do Radcliffe ali. E ao mesmo tempo, a Catherine, antes apaixonada por Radcliffe, retorna para o Morro dos Ventos Uivantes, já com uma outra visão do mundo e já muito mais próxima do Edgar Linton. O fato é que ela vai se casar com o Edgar Linton e o Radcliffe acaba fugindo da região para retornar num segundo momento rico. A construção é esta. Mais à frente você terá o mesmo ciclo de situações já caindo em cima das gerações posteriores. O Hareton, a Catherine Linton, existem duas Catherine, uma é a Catherine Linton e a outra é a Catherine Herschel. Então, o Hareton, Catherine Linton e o próprio Linton Radcliffe, tá certo? Como é que isso acontece dentro da trama? 3 etapas. A primeira, quando Lockwood, que é o inquilino do Radcliffe, ele chega no futuro, né? A história começa no presente da chegada do possível inquilino do Lockwood e que percebe um ambiente horroroso, vazio, rancoroso. E num certo momento, dentro da trama, sonhando, ele sente ter segurado a mão de uma moça. Esta moça dizendo que sentia vontade de voltar para casa, que sentia falta. E num certo momento ele relata isso para Radcliffe, que se perde, começa a chorar e percebe que ali poderia ter sido o fantasma da sua querida Catherine Herschel, que ela venha a falecer. Certo? Esse fantasma da Catherine Herschel, para mim, se você ler o livro Os Manuscritos Perdidos, parece muito a relação do Patrick Brontë com a Maria Brontë, a Maria Brandon, porque a presença da mãe deles, ainda que tenha sido retirada fisicamente, ela se encontrava muito nesses manuscritos, a ponto do Patrick ter escrito frases de carinho, de amor a sua mulher que já não estava mais ali. E a pessoa do Radcliffe, não por conta da sua avareza, mas por conta da sua forma de se posicionar, também lembra um pouquinho aquilo que talvez as irmãs tenham visto no seu pai. Não um homem mau, mas um homem dolorido. Só para que vocês tenham noção, a guarda desses manuscritos do Kirk White ficou nas mãos do Patrick Brontë até que todas as irmãs morreram, menos a Charlotte. E aí ele entrega esses manuscritos para Charlotte guardar. Depois de um certo tempo, esse manuscrito vai ficar com Arthur Bell e depois vai para os Estados Unidos, e só 130 anos depois eles retornam às mãos de uma instituição que defende os direitos dos Brontës. Mas isso aí está lá no outro vídeo, eu não quero sair muito dessa conversa que a gente está tendo sobre os manuscritos. Não, eu quero chegar aqui no Morro dos Ventos Uivantes. Então, a primeira parte é uma narrativa do Lockwood num presente acerca das situações e dos encontros nada agradáveis, não só com Radcliffe, mas com todo o ambiente ali daquela região do Morro dos Ventos Uivantes, a ponto de que ele acaba num certo movimento, deixando tudo para trás, e aí entra um segundo relato, que é a da Nellie, que foi uma governanta, uma tomadora de conta das crianças, não uma babá, mas alguém que estava sempre na formação das crianças dos Lintons, né? E que vai contar para ele toda a história egressa, toda a história passada. O que esse texto nos traz e por que ele é tão importante para que você e eu tenhamos uma atenção no que a Emily Brontë quer nos deixar como herança literária? A primeira situação para mim clássica é um romance gótico mesmo, e de um elemento psicológico muito forte, em que nós por vezes propomos
propomos saídas emocionais, criamos planos emocionais, mas que ela tenta de uma forma bastante realista, e eu poderia inclusive condicionar esse texto também de um realismo muito difícil para aquela época, em dizendo que a vida é isso mesmo. A vida, ela é um ingresso dos nossos sonhos, mas ela não tem nenhum respeito pelo seu ou pelo meu sonho. Ela rompe com aquilo que mais à frente o idealismo alemão vai trabalhar com muita força. Ela rompe até com a escola vitoriana, porque quando você pega uma obra vitoriana, Oliver Twist do Charles Dickens é um exemplo, ou o David Copperfield é um exemplo até melhor. O que você percebe no enredo das histórias é que, de alguma forma, o livro vai fechar e vai lhe agradar. O livro vai fechar e vai lhe agradar. O final do livro é o final esperado por você. Só que a vida, o final dela, é um final incerto. Você não vai ser o mocinho da sua vida e talvez você não vença os bandidos da sua vida. Não é essa a questão. Uma outra também é da integridade feminina do livro. A Catherine, as duas Catherine são pessoas muito fortes, mas ao mesmo tempo elas são muito manipuláveis pela força dos patriarcas, e o amor que é proposto entre os homens, seja do Edgar Linton, que é aquele que o Harold quer que ele se exploda, né? O Radcliffe quer que ele morra, né? Que já está morto, mas ele quer que vá para o inferno. Esses homens, a relação de amor é uma relação possessiva, é uma relação ultra arrogante, onde as mulheres são de certa forma prêmios, e os desafios dessas existências sempre são sugeridos com muita maldade. Mesmo as moças, principalmente a Catherine Ershaw, se mostra em algum momento na escolha entre o amor verdadeiro, digamos assim, com Radcliffe, ou com aquele amor estético byroniano. Por quê? Porque o Edgar Linton é uma imagem do personagem byroniano. É o que é bonito, é o que tem poder, é o que tem força de escolha, é o que pode gerar mudanças nas mulheres que ele ama, é o que tem futuro. O Ershaw é um órfão que recebeu a graça de ter sido adotado e que de uma forma ou de outra é um pária da família. Então ela escolhe o mais fácil. E aquilo que ela escolhe como mais fácil, psicologicamente a afeta. E ela também vai ter que pagar, entre aspas, pela própria escolha. Essas questões retornam nas gerações posteriores, só que quem está vivo daquela época para a atual, dos antigos, são os patriarcas, que é o Edgar Linton e o Radcliffe. E aí fica um embate de fantasmas de passados. E aí, nessa visão minha, tem uma segunda comunicação clara que a Emily Brontë deixa pra gente. É que como nós somos ultra rancorosos, como nós não vivemos em favor do amor, e sim em favor da vingança ou da justiça daquilo que nós perdemos, como nós somos vazios nas construções das relações, e como nós não entendemos que a morte nos submete a derrotas inesperadas. Há uma comparação que eu faço também deste livro com a tragédia de Shakespeare, Romeu e Julieta, porque esta obra também tem um quê de tragédia. Só que em Shakespeare o amor vence. Ainda que a morte chegue, ela chega para curvar-se a uma união que consegue romper a sua própria existência e se eternizar na morte. Já aqui a coisa é diferente. A morte, ela passa e ela não consegue ensinar, como a morte da menina que roubava livros, do Mark Zusak. A morte da menina que roubava livros é uma morte altamente educadora, altamente criadora, altamente curativa. Mas a morte em Emily Brontë, ela é aquilo que ela tem de ser. Ela é a ruptura
das emoções, ela é ruptura dos contatos, ela é aquela que elimina qualquer chance de se acertar, porque depois da morte nada pode ser acertado. E aí nós vivemos com os fantasmas das Catherines, e é isso que Howard acaba tendo que viver. O Radcliffe, ele acaba tendo que viver uma sensação e um ambiente daquela região de Howard, daquela região de Yorkshire, daquela região entre o Morro dos Ventos Uivantes e da Granja dos Tortos. O que você tem ali são vazios que a morte não pôde curar. Não adianta amar quem já se perdeu, não adianta amar o que se rompeu, não adianta querer voltar o que não teve. E aí, acima de tudo, o Radcliffe se torna um doente. Um doente que não enxerga possibilidades outras senão da mulher que ele não teve, da mulher que ele não conquistou, da mulher que ele perdeu e que poderia ter existido de outra forma. Não há como voltar atrás quando se erra na vida. Há como se consertar os seus erros. E se existe algo que o Radcliffe não conseguiu, foi consertar as suas falhas. Todos os personagens, com exceção na minha visão do Sr. Herschel, todos os outros personagens são maus, dentro de um olhar minimalista. Todos eles são maus. Todos eles olham para si mesmos. E também diria eu, Lockwood e a própria Ellen Ellie, que vai ser a governanta e que vai contar todas as histórias. Mas em geral, perdoando um pouquinho as gerações posteriores a Catherine Linton e talvez o Hareton, mas o Sr. Herschel, todos eles são maus. Nós somos maus. E talvez seja uma influência da própria vida da Charlotte e da Emily Brontë, o que elas viveram dentro de uma construção protestante, reformadora. O que elas veem depois dessa segunda ou terceira onda do protestantismo, que é justamente o wesleyanismo, o metodismo, essas condições, esses choques entre gerações e ao mesmo tempo a superficialidade das emoções, e como não é fácil desenhar o amor, como não é fácil desenhar os destinos, como não é fácil desenhar as histórias e como não há nada certo que se possa apostar dentro das questões do futuro. É um livro doloroso. Eu proponho a vocês verem o filme de 1939, eu já falei aqui. É um filme muito interessante, em preto e branco, e que, se você ler a obra e vier a ver esse filme, mesmo estando ele em inglês, você vai entender definitivamente os sintomas que os personagens são levados. Armando, é um livro de característica nihilista? Não é. A Emily Brontë não está dizendo, ela não está desbotada, ela não está desbotada de esperança. Ela só está cheia de realismos. Ela não teve tempo de fazer outras obras, ela não se casou, a família Brontë não gerou novos filhos. Passaram, mas continuaram. A Catherine, para o Radcliffe, passou e depois continuou. As lutas entre ele e Hatley, seu irmão, as lutas entre ele e Edgar, aquele que tomou a sua amada, as lutas entre ele e a Isabel, que ele vai se casar para construir, a irmã do Edgar Linton, que ele vai se casar para construir um arquétipo de vingança, acabaram com ele. Radcliffe não foi uma pessoa feliz. Quanto ao final, diria eu que a morte não foi tão agradável para ele e Catherine como ela foi agradável para Romeu e Julieta. Tá certo, gente? Livrão, mas eu diria para vocês, respira, lê os livros que eu te disse, se apura, não queira que ele te agrade. Ah, então por que você gostou do Morro dos Ventos Uivantes? Porque ele não me agradou. Ele me fez refletir, e muito forte, desde a primeira vez que eu li. Tá certo, gente? Participe conosco, curta o canal, esteja com a gente. Precisamos de você aqui. Discuta, indique uma obra para a gente estar lendo. Eu semana que vem vou trazer para vocês um livro interessante, Monty Python na Veia. O Guia dos Mochileiros
da Galáxia, o Guia do Mochileiro da Galáxia, do Douglas Adams. Um livrão, vou rir demais com a primeira obra de 5 desta saga que o Douglas Adams nos trouxe, uma ficção científica com tempero de comédia. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas. Obrigado por estar aí comigo até agora. Até a próxima, gente.